Continuando, gente, porque isso aqui não é um trecho que não dá pra parar, tá? O amor não esqueceu ninguém, estamos no capítulo 5. Eu não sei se vão conseguir escutar a última linha, então eu vou ler de novo ela aqui. Quando o Jota pergunta pra ele, né? O Tomé contando a história. Você está se sentindo mal por causa do quê? Uma das coisas que tornou minha vida mais fácil quando o Jota estava vivo foi que nós 5, os 2 casais e Tadeu, éramos próximos e apoiávamos uns aos outros. Além disso, Felipe e Estevão eram amigos chegados. Isaá e eu não sentíamos que não tínhamos com quem conversar por causa dessas amizades. E o Tadeu? E o Gary? Tadeu chegou a se casar? E o Tomé? Vou deixar que você pergunte isso para ele. Ele virá logo. E o Gary? Oh, Deus! E o Tomé? Você vai se unir a Deus quando estiver pronto, mesmo que na realidade já esteja lá. De fato, você nunca partiu, mas outra lição de perdão que tive foi a forma como Pedro e Tiago, que era irmão de Jota, simplesmente não entenderam a coisa. Sempre pensei que eles acabariam entendendo, mas nunca o fizeram. E nunca conheci Saulo, ou São Paulo. Ele veio depois, quando Tiago e Pedro já tinham iniciado pequenas igrejas naquela área, incluindo algumas em outros países. Tiago e Pedro não confiaram em Paulo no início, principalmente porque ele nunca tinha conhecido Jota. Mas quando viram algumas das cartas que Paulo escreveu às igrejas e que elas eram lindas e inspiradoras, mudaram de ideia a respeito dele. Ele realmente agradava as multidões, e as igrejas adoravam o ângulo do sofrimento e do sacrifício. Além disso, Tiago e Pedro gostaram da teologia de Paulo, que acabou se tornando algo em que o cristianismo se baseou, não os ensinamentos de Jota. Então deveria ser, na vez de religião cristã, religião paulínia, né? Mas isso foi um adendo meu, tá, gente? Voltando. Paulo era tão articulado que se tornou o líder, aquele que os primeiros cristãos e os que vieram depois procuravam. Mas 300 anos se passariam antes da religião oficial ser formada, e Constantino, sua esposa e seu conselho foram aqueles que decidiram que iria estar em seu cânone e o que seria deixado de fora. E o que foi deixado de fora foi destruído, o que explica porque a maioria das pessoas não pensam que eu era muito político. Mas não se esqueça, história é apenas história. Não se preocupe sobre como você parece para as outras pessoas. Se você se importar com sua aparência, estará tornando isso real, porque tudo é sempre a respeito da aparência. Por que tudo é sempre a respeito da aparência? E se isso não tivesse importância? Vivencie sua própria experiência, não a de outra pessoa, e perdoe qualquer um que pareça tê-lo tratado injustamente. Tive que aprender isso a partir do desprezo dos meus parentes por causa de Isaá, como uma continuação de mim. Você precisa aprender isso completamente com aquelas pessoas que tentaram arruiná-lo. No nível da forma, você está certo. Você foi ferrado. O que o reverendo Larry disse era verdade. E a nota. Quando certo autor de livros sobre o curso, que foi um dos que instigaram a tentativa de me arruinar, ameaçou boicotar a conferência de um curso em milagres em São Francisco se eu tivesse permissão para falar, um dos patrocinadores, reverendo Larry Bedini, disse para mim: Gary, o que eles estão tentando fazer a você é errado. E o Tomé continua: mas é aí que você tem que ser como Jota. Lembre-se do que ele diz em seu ensinamento mais recente, que é o mesmo em significado, ainda que não seja sempre na forma que seu ensinamento de 2000 anos atrás. Ele diz no curso que estejas atento para a tentação de perceber a ti mesmo sendo tratado injustamente. Nessa perspectiva, buscas achar uma inocência que não é deles, mas apenas tua, e a custo da culpa de outra pessoa. É possível que a inocência seja comprada se deres a tua culpa a outra pessoa? Existe um D maiúsculo em deles, porque o que ele realmente não existe um D maiúsculo em deles, porque o que eles realmente são é espírito inocente, além do véu. Mas se você perceber a si mesmo como sendo injustamente tratado, estará tornando tudo real, o que torna todo o sistema de pensamento de culpa do ego real em sua mente. A única maneira de descobrir sua inocência
é entender que ele não é real e perdoar os outros pelo que eles não fizeram na realidade. E, uma vez que isso nunca aconteceu, você pode pensar neles como inocentes. Essa é a forma de ter isso para si mesmo. Nunca se esqueça disso. É a única saída. Tem um quadrinho aqui bem interessante. Se você perceber a si mesmo como sendo injustamente tratado, estará tornando tudo real. Voltando, eu aprendi isso com minha família e com os outros. Você pode aprendê-lo com aqueles que projetam sua culpa inconsciente em você. Sim, tive outras lições a aprender, e você também. Mas fiz um progresso substancial, e você também. Inferno, você só tem mais uma vez antes de ir embora. E o Gary. Seria possível perdoar tanto nessa vida que não tenha que voltar a rever aquela vida final como por chá? Tomé, essa é uma boa pergunta. E ela mostra que você quer ir para casa. Tecnicamente, seria possível fazer isso. Você tem seu único poder remanescente, o livre-arbítrio para escolher o verdadeiro perdão do Espírito Santo em vez da projeção da culpa que o ego almeja, a qualquer momento em que desejar. Mas o roteiro do Espírito Santo para desfazer o roteiro do ego requer que você esteja aqui mais uma vez. Lembre-se, você não vai ser o único que parece estar aqui. Você será uma influência positiva sobre algumas pessoas, e isso, por seu lado, vai ajudá-las a praticar o perdão e acelerar a jornada delas para casa. Está tudo conectado. E o Gary? Bem, pelo menos serei uma gata sexy. Isso deve ser interessante. Tomé, seja qual for sua aparência, não a torne real. Recusar-se a tornar isso real vai manter você nos trilhos certos. Não faça transigências com o curso. Você tem feito um bom trabalho. Continue assim. O cristianismo colocou palavras na boca de Jota. No Novo Testamento, uma das últimas palavras que eles mostram Jota dizendo é: Pai, Pai, por que me abandonaste? Jota nunca diria isso. Então, se voltar às antigas escrituras, o livro dos Salmos, logo no início do Salmo 22, você vê as palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Este é um bom exemplo de um escritor das escrituras tentando não apenas fazer com que pareça que Jota é o filho único de Deus, mas também pegar os antigos ensinamentos e sobrepô-los a Jota, tentando construir uma ponte entre o judaísmo e a nova religião florescente. Não caia nessa. Depois da crucificação, Tadeu, Isaá e eu viajamos muito juntos. Egito, Síria, Grécia, Pérsia e um dia a Índia. Quando estávamos viajando pela Índia, nós nos deparamos com um chefe militar que decidiu me executar. Ele não queria que as pessoas da nossa parte do mundo, que era o mundo ocidente para ele, viessem e disseminassem aquelas nossas loucas ideias. Agora, quando sua cabeça é cortada por um carrasco que realmente sabe o que está fazendo, o machado é bom e afiado, e ele atinge seu pescoço no lugar exato. No momento em que ela cai, ainda pode viver por uns 2 minutos. Você pode realmente ver coisas e pensar: o que você acha que eu estava pensando naquele momento? E o Gary: não sei. Como vou sair dessa? Tomé: não, eu estava pensando em Jota. Ele tinha me prometido, alguns anos antes da crucificação, que estaria lá comigo quando chegasse o momento da minha transição. Ele manteve sua palavra. Aproximou-se de mim, então deixei meu corpo. Ele me guiou para onde eu deveria ir a seguir, para a vida entre vidas, e ao longo do meu alegre caminho. Já estará lá para qualquer um. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Lembre-se, Jota e o Espírito Santo são um, e o mesmo agora. E o curso diz: o Espírito Santo vai responder plenamente à tua mais leve invocação. Além disso, ser executado foi minha maior lição de perdão. Eu sabia, nos poucos minutos antes disso acontecer, que Isaá, que estava lá, não estava pronta para isso. Ela estava transtornada e teve que assistir a tudo, embora Tadeu, meu melhor amigo, tinha virado a cabeça dela para o outro lado no momento exato para que não visse o ato em si. E o Gary: fez bem. Eu me lembro de que uma pessoa que esteve lá contou a história sobre como o primeiro marido de minha mãe foi morto em um terrível acidente. Ele estava em um canteiro de obras que possuía, e havia uma bola de demolição que não estava funcionando direito. Sua caminhonete estava estacionada no caminho e ele a adorava.
Ele correu até ela para tirá-la da frente para que não sofresse danos ou fosse destruída, e logo que fez isso, a bola de demolição se soltou. Ela arrancou o topo da caminhonete e a cabeça dele ao mesmo tempo. Depois, em seu funeral, seus pais, que eram autoritários em relação à minha mãe, insistiram em manter o caixão aberto. Quando minha mãe foi dar um beijo de despedida nele, a cabeça dele escorregou para o lado. Nem preciso dizer que ela ficou traumatizada. Tomé, é claro, essa é uma apresentação especial do ego. Qualquer coisa para fazer o corpo parecer real e levar você, sua mãe ou qualquer outro a reagir ao que acontece a ele. Fiz um bom trabalho, perdoando minha morte quando ela aconteceu, considerando-se o quanto na história foi chocante. Entendi que a execução era meu karma. Na Índia, eles têm uma boa forma de olhar para o karma. Se acontece a você, é seu karma. Além disso, entendi depois que tinha executado aquele chefe militar em outra vida de sonho. As pessoas simplesmente ficam trocando de papéis. É por isso que é melhor perdoar verdadeiramente aqueles que fizeram transgressões em relação a você. É isso que quebra o círculo vicioso do ego e liberta você dele. Vou fazer uma aspas aqui. Eu faço isso nas terapias, eu faço as pessoas perdoarem sempre que elas virem. Se elas virem alguém matando, eu sempre digo perdoe, e tudo é perdoado, porque assim liberta o ego e a pessoa não precisa mais viver aquilo. Então, voltando, é isso que quebra o círculo vicioso do ego e liberta você. Não consegui perdoar completamente a situação com todos os meus parentes em relação à maneira como eles tinham humilhado e desprezado Isaá e a mim naquela vida, em parte porque eu tinha só 36 anos quando fui morto. É por isso que você, como uma continuação minha, ainda tem trabalho a fazer nessa. A forma mudou para você. Não é sua família que está tentando feri-lo agora, mas alguns poucos autores do curso, o que torna isso ainda mais absurdo, mas o significado permanece o mesmo. Persevere, irmão, e vença de goleada. Vou embora agora, mas quero lhe dar um pequeno reforço sobre a coisa toda do perdão. Isso não pode ser enfatizado o suficiente ou com frequência demais. A maioria das pessoas não vai fazer isso nesta vida, mas você não tem que estar entre a maioria das pessoas. Fique bem, meu amigo. Vou me reunir a você no céu. Então você saberá que nunca estivemos separados. Uma nota aqui. Tomé desapareceu instantaneamente, da mesma maneira que Artem e Puxar chegavam e partiam. No segundo em que fiz isso, meus 2 professores estavam lá, diante de mim, outra vez. E o Gary fala, uau, vocês caras estabelecem algum tipo de recorde quando se trata de badernar minha cabeça. Sinto muito, mente. Mas a gente vai parar por aqui. Vamos continuar nas cenas dos próximos capítulos, onde volta o Artem a Puxar e sai de cena o Tomé. E se bagunçou a tua cabeça também, pode ter certeza. Isso é mais real do que você imagina. E vocês vão ter que perdoar as igrejas também por terem mentido tanto para vocês. A não ser que vocês queiram continuar acreditando. E tá tudo certo. Como diz o Espírito Santo, como diz Jesus, livre-arbítrio é só uma questão de tempo.